Glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, quero começar aqui essa reflexão lendo uma história. Geralmente eu conto essa história, mas hoje eu quero ler. Sabe, é uma história rápida, mas é uma história que nos faz pensar algumas coisas. É importante a gente parar para refletir, por quê? O tema dessa manhã, eu quero falar sobre essa ideia de sermos a mensagem, de sermos a carta. E a Simone tem muito a ver com essa ideia de sermos essa carta. Ontem, lá no lago, tivemos um episódio que também tem muito a ver com essa carta. E aí eu quero compartilhar com vocês, mas antes eu gostaria de ler essa história com vocês. Um homem muito rico e o seu filho tinham grande paixão pelas artes. Muito unidos, se sentavam juntos para admirar as grandes obras de arte que tinham em sua coleção. Por uma desgraça do destino, o seu filho foi para a guerra. Ele era muito valente e corajoso, mas ele morreu em batalha. E quando resgatava outro soldado, o pai então recebeu a notícia e sofreu profundamente a morte do seu filho único. Um mês mais tarde, alguém bateu à sua porta. Era um jovem com uma grande tela em suas mãos e foi logo dizendo ao homem: o senhor não me conhece, mas eu sou o soldado por quem seu filho deu a vida. Ele salvou muitas vidas nesse dia e estava me levando a um lugar seguro, quando uma bala tirou a sua vida. Ele falava muito do Senhor e de seu amor pelas artes. O rapaz estendeu os braços para entregar a tela. Eu sei que não é muito, e eu não sou um grande artista, mas eu sei também que o seu filho gostaria que o Senhor recebesse isso. O pai abriu a tela, era um retrato de seu filho, pintado pelo jovem soldado. Ele olhou com profunda admiração a maneira com que o soldado havia capturado a personalidade de seu filho na pintura. O pai estava tão atraído pela expressão dos olhos de seu filho, que os seus próprios olhos encheram-se de lágrimas. Ele agradeceu ao jovem soldado e ofereceu-lhe para pagar-lhe pela pintura. O jovem então responde: não, senhor, eu nunca poderei pagar o que o seu filho fez por mim. Essa pintura é um presente. O pai colocou a tela à frente de suas grandes obras de arte, e a cada vez que alguém visitava sua casa, ele mostrava o retrato do filho, antes de mostrar a sua famosa galeria. Algum tempo depois, o homem morreu, e se anunciou um leilão de todas as suas obras de arte. Muita gente importante e influente chegou ao local, no dia e horário marcados, com grande expectativa de comprar verdadeiras obras de arte. Em exposição estava o retrato do filho. O leiloeiro bateu o martelo para iniciar o leilão. Começaremos o leilão com o retrato, o filho. Quem oferece o primeiro lance? Quanto oferecem por este quadro? E então ele começou esse leilão. O leiloeiro então começa a falar: quem dá o próximo lance? Quem dá o próximo lance? Um grande silêncio. Então, do fundo da sala, alguém diz: queremos ver a coleção, deixe este outro para outra hora. O leiloeiro insistiu: alguém oferece algo por essa pintura? 200, 100... Mais uma vez a voz: não viemos por essa pintura, mas sim pelas obras de arte. Vamos logo ao leilão de verdade. Mesmo assim, o leiloeiro continuou: quem leva o filho? Quem leva o filho? Quem dá mais? Finalmente uma voz: eu dou 10 pelo quadro. Era o velho jardineiro da casa. Sendo um homem muito pobre, esse era o único dinheiro que podia oferecer. Temos 10. Quem dá 20? Alguém dá mais? Dá 20? Gritou o leiloeiro. As pessoas já estavam irritadas. Não queriam a pintura do filho. Queriam as que realmente eram valiosas para suas coleções. Então o leiloeiro bateu o martelo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido por 10 reais para o jardineiro. Ufa! Até que enfim desabafou um. Agora vamos à coleção! Gritou outro. Então o leiloeiro soltou o seu martelo e disse: o leilão acabou. Que brincadeira é esta? Perguntaram os interessados indignados. O leiloeiro então diz: eu sinto muito. Quando me chamaram para fazer este leilão, havia um segredo estipulado no testamento do antigo dono. Não seria permitido revelar esse segredo até esse exato momento. Somente a pintura ao filho seria leiloada. Aquele que a comprasse herdaria absolutamente todas as demais pinturas e também herdaria todas as suas posses. O homem que comprou o filho fica com tudo. Deus entregou o seu único amado filho para morrer por nós numa cruz há 2000 anos atrás. Assim como o leiloeiro dizia, a mensagem hoje é: estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu, veio para que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder e direito de se tornarem filhos de Deus. Feche seus olhos por um instante, irmãos. Fala com esse amado, com esse filho, com esse Senhor que tem poder para mudar a tua história.
Jesus, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor continua sendo um Deus que cuida das nossas vidas, impacta a nossa jornada e cuida dos nossos corações. Nós queremos te celebrar, Jesus, queremos te bendizer, queremos te exaltar porque o Senhor é um Deus bondoso. E nós te agradecemos por esse tempo. Ministra as nossas vidas, que possamos ser instrumentos teus por onde andarmos, que por onde for, possamos ser essa carta, esse instrumento vivo, que anuncia a preciosa palavra do Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, por onde andarmos, levamos a preciosa palavra, gerando vida e vida em abundância na vida daqueles que rodearem a gente, Pai. Obrigado por tudo, nós te agradecemos e celebramos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa manhã, como eu falei, é sobre a mensagem, sobre a carta. Esse é um dos textos que mais marcam a minha vida. Eu gosto muito de alguns textos da palavra. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, é um dos textos que mais me marcam. 2 Coríntios, capítulo 3, nós leremos do verso 1 até o verso 3. E esse texto fala sobre essa ideia de sermos uma carta viva. Qual que é a função da carta, Orlando? Sabe quando você mandava uma carta? Eu não sei quantos chegaram a mandar carta, mas mandar um WhatsApp. O WhatsApp ele tem uma ideia de chegar em algum lugar, uma mensagem. Você encaminha uma mensagem, você manda uma mensagem. A carta, ela carrega uma mensagem. E nós somos essa mensagem. Mas eu não sei quantos têm acompanhado o cenário gospel ultimamente. E o cenário gospel, irmãos, de verdade, tem horas que dá um pouco de ranço. Sabe o ranço? Aquele negócio que você fica assim, o cenário gospel, que é aquele cenário onde nós barganhamos com Deus, nós sempre colocamos Deus em xeque, onde nós buscamos a Deus por aquilo que Ele dá, buscamos a Deus pelo lugar de evidência. Não sei se vocês já viram algum cenário desse gospel, onde o título é mais importante do que aquilo que a pessoa carrega, o cargo é mais importante que os encargos que Deus coloca, sabe? Então, nós precisamos olhar de uma forma muito mais autêntica para esse evangelho que a gente diz crer. Porque senão nós seremos perseguidores de bênçãos. Nós sempre vamos a um lugar para encontrar a bênção de Deus. Nós sempre vamos a um lugar para receber aquilo que eu mereço. Porque Orlando, eu não sou cauda, eu sou cabeça. Orlando, a Bíblia diz que onde eu pisar a planta dos meus pés será meu. A Bíblia diz que eu nasci para ser mais que vencedor. Orlando, eu aprendi com uma canção que a minha vitória vai ter sabor de... vocês sabem, né, irmãos? Vocês estão sabendo dessa vitória. E não, eu aprendi assim, porque isso. E aí nós sempre vamos barganhando com o Senhor aquilo que não dá para barganhar. Quem nós somos para barganhar alguma coisa com o Criador? O que nós somos para barganhar alguma coisa com aquele que nos formou? De verdade, irmãos, você consegue parar para pensar? O Senhor, Ele é o Criador de todo o universo, a galáxia. E aí, não, é porque, Orlando, você não sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Você está falando com o líder, sabe? E aí nós sempre começamos a olhar de uma perspectiva errada o Evangelho. Por quê? Porque o meio gospel, ele acaba mostrando para nós que o ter posses, que o ter cargos, que o ter posição, é aquilo que importa. Mas posso falar a verdade para vocês? Um púlpito, que é esse lugar de evidência aqui, que é um palco, isso aqui, irmãos, como o pastor Bruno fala muito bem, é um palco, sabe? Por quê? Porque senão nós espiritualizamos esse lugar. Tem muita gente que chega em lugares por causa desse espaço aqui, As pessoas vão para igrejas hoje por causa desse lugar, que é o lugar de evidência. E aí estou sempre atrás de um palco. Por quê? Porque eu quero mostrar o meu talento, irmão. Oxi, Deus me deu dons e talentos, então eu tenho que mostrar meus dons e talentos. Mas por que não mostramos esses dons e talentos em um Uber? Por que não mostramos esses dons e talentos em um ônibus? Por que não mostramos esses dons e talentos numa padaria, quando vamos comprar o pão pela manhã? E por que sempre almejamos um lugar de evidência? Porque o lugar de evidência nos faz ser o personagem da nossa vida. Porque é muito fácil vir aqui pela manhã e falar, graça e paz, igreja. Bom dia, sabe? Olha, você crê em Deus, diga amém. Olha, se você crê em Jesus, compartilhe essa mensagem, sabe? Isso é muito fácil falarmos. O difícil é transformar esse lugar de evidência em um lugar que gere vida em nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Esses dias tivemos uma celebração, uma festa dos cantores gospels, lá que foi uma festa onde as pessoas iam com umas roupas muito incríveis, irmãos. Eu acho que nem Salomão viu uma roupa daquela. Eu olhava aquele vídeo assim no YouTube e falei, meu Deus,
Uau! Eram uns vestidos assim galácticos, irmãos. Eu acho que nem alienígenas, se existissem, eles usariam aqueles vestidos, sabe? Eram umas coisas assim extraordinárias, estratosféricas. Eu acho que eles chegavam até quase de nave espacial lá naquele evento. E era todo mundo assim, olha, eu estou aqui. Aí eles iam, falavam. E aí teve um dos vencedores desse prêmio que não foi. E aí, lá na hora de apresentar, falaram o nome desse vencedor, aí o vencedor não apareceu, aí eles, aonde será que está ele? Ai, cadê ele? Ele não veio. Aí ele fez um vídeo no mesmo momento, ele falou, eu não estou aqui para buscar troféu. O cara foi muito também bravo ali, eu não estou aqui para buscar troféu, eu não quero ser reconhecido, eu já fui, eu já conquistei, e isso me fez mal, porque o peso da carga do lobby gospel me fez achar que eu era alguma coisa que eu não era. E aí então ele começa a desaguar o coração, falando que o lugar que nós, como igreja, precisamos habitar, não é o palco, não é o ambiente de exposição, não é o ambiente de celebração, não, porque isso aqui, irmãos, acaba. Eu posso falar para vocês, se você se baseia em um momento de exposição da sua vida, esse momento de exposição, ele acaba. E o problema de você basear a sua vida em momentos de exposição, é que quando esse momento acaba, a depressão ela bate, a angústia ela bate, porque a sua vida se baseia somente naquilo que é visto, e naquilo que é oculto, e naquilo que ninguém vê. Então é muito fácil mostrar alguma coisa, e não ser aquilo que é. Nós precisamos olhar com atenção para aquilo que mais vale a pena, irmãos. E não é sobre palco, é sobre um altar de adoração. Nós não podemos, como igreja de Jesus, perdermos o lugar principal. Qual é o lugar principal, Orlando? É o lugar de adoração. É o altar de adoração que eu ergo para a honra ao meu Senhor que vive. Porque senão, irmãos, eu perco o propósito da minha jornada. Quantos e quantas você conhece? Se você já tem uma caminhada cristã, eu tenho certeza que você conhece pessoas que desistiram da igreja. Tenho certeza absoluta. E pode perguntar o motivo, na maioria das vezes. Irmão, eu me entristeci porque fizeram mal para mim. Eu me entristeci porque era um bando de hipócritas. Eu me entristeci porque não me deram oportunidades. Eu me entristeci porque falaram da minha roupa. Eu me entristeci porque... E é sempre um entristecimento pelo que os outros fazem com a gente. Mas se nós entendermos que o lugar de adoração é mais importante do que qualquer pessoa ou do que qualquer um fala de nós, nós teremos convicção de onde estamos. E nós precisamos entender o porquê estamos onde estamos. Do contrário, nós seremos levados por todo o vento de doutrina. Eu estou aqui hoje, aí amanhã eu sei que aqui do lado tem um movimento, uau, eu vou lá, porque eu estou perseguindo a bênção. Eu não posso perseguir a bênção, meus irmãos. Eu tenho que perseguir o abençoador, correr atrás daquele que é Senhor da minha vida. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Caçadores de Deus, do Tommy Tenney. E ele fala muito sobre essa ideia de nós precisamos ansiar encontrar ao Senhor. Assim como o Salmos 42 diz, assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei entrar e Te adorar no Teu santo templo? Sabe, nós não podemos perder de essência aquilo que vale a pena para a jornada. Porque senão, irmãos, nós vamos sempre estar buscando este lugar. Pô, Orlando, mas o que tem a ver tudo isso com o texto? Olha o que Paulo nos diz em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1 ao verso 3. A minha versão é a NVI, provavelmente vocês acompanham na tela também. Se você não achou na Bíblia, abre em qualquer página da Bíblia assim para falar, nossa, como ele é rápido, e lê ali junto com a gente na tela, que diz assim, ó: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Sabe, o apóstolo Paulo, na segunda carta, ele vem nos alertar e vem chamar a igreja de Corinto a uma coisa. Eles estavam levantando uma opinião que Paulo não era apóstolo. Eles estavam dizendo, olha, vocês aí estão acreditando nesse tal de Paulo, ele nem apóstolo é. Apóstolo mesmo, caminhou com Jesus. O Paulo não é apóstolo. E eles então estavam levantando indagações sobre o apostolado de Paulo. E Paulo já tinha escrito uma carta
aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, uma carta de exortação, uma carta chamando a igreja de Corinto para que não se corrompesse, uma carta para que a igreja de Corinto olhasse atentamente para aquilo que valesse a pena, sabe? E aí Paulo fala, ei, Corinto, lembra que ele escreve, ainda que você falasse a língua dos homens, ainda que você falasse a língua dos anjos, ainda que você fizesse todas as coisas, se você não tivesse amor, nada disso valeria. Então Paulo ele manda a primeira carta exortando. E então de repente ele sabe que a fama dele começa a correr dizendo que ele não era um apóstolo. E aí então imagine, irmãos, Paulo, um homem perseguido, que passava por provações, tristezas, angústias. Paulo que passou por diversos problemas, começa a escutar que ele não era chamado. E aí então Paulo pega e escreve a segunda carta. Mas o interessante dessa carta é que ele não quer simplesmente falar, ó, eu sou o apóstolo. Não, não. Ele vem para falar assim, eu vou precisar mostrar que eu sou isso. Eu vou precisar mostrar, eu preciso agora chegar com o título aqui, ó, eu sou o apóstolo Paulo. Não. Paulo ele vem de forma direta e como um soco no nosso estômago, dizendo assim, ó, eu não preciso provar, porque quem me chamou, não preciso que me prove, e nós precisamos aprender, irmãos, que nós não precisamos provar quem nos chama, e o problema é esse, quando nós não temos certeza de quem nos chamou, nós sempre nos impressionamos por aquilo que falam de nós, e aí nós sempre vamos, mas será que eu sou isso mesmo? Mas será que eu sou aquilo? Quando nós temos convicção de quem chama a gente, de quem está com a gente, nós temos certeza do porquê irmos e do porquê fazermos. Porque senão nós vamos nos perder no processo de ir e no processo de fazer. É muito fácil nos perdermos nesses processos, irmãos. Nós precisamos entender que carregamos uma carta, que somos essa carta viva do Senhor. E essa carta viva não é uma carta qualquer, mas é uma carta que foi marcada com sangue. O sangue do nosso próprio Senhor, mas o sangue daqueles que vieram antes de nós. É muito fácil chegar aqui agora, na manhã, e falar, nossa, olha que incrível o que está vivendo, o que estamos vivendo agora. Mas para vivermos o que vivemos hoje, teve pessoas que derramaram sangue, histórias e vidas para chegarmos até aqui. É muito fácil continuarmos histórias sem honrarmos quem veio antes da gente. É muito fácil falar, não, é porque eu faço, porque eu aconteço. Irmãos, nós não fazemos e nós não acontecemos nunca. Nunca será sobre a gente, nunca será sobre o meu cargo, nunca será sobre o que eu faço, nunca será sobre a minha grana, nunca será sobre o meu status, nunca será sobre o meu poder, nunca. E se você acha que é sobre você, abra o olho. Por quê? Porque nós estamos perdendo tempo como igreja de sermos testemunhas vivas do Senhor. Quando nós falamos sobre ser uma carta, irmãos, a carta, ela é algo precioso, mas a carta é um envelope que carrega um conteúdo dentro. A carta é só a carta. Sabe, eu gosto muito de um pregador chamado Keith Green, ele era um pregador e cantor, morreu em 1980, e ele falava algo que marca o meu coração, ele dizia que, olha, eu sou apenas como um bisturi na mão de um médico. Eu sou apenas a caneta na mão de um escritor. Eu sou apenas o pincel na mão de um pintor. Eu sou apenas o instrumento nas mãos do Criador. Do contrário disso, a glória vai para o instrumento. A glória vai para o objeto. Sabe, ninguém pega essa caneta e fala, nossa, você viu o que aquela caneta linda escreveu? Aquela caneta é extraordinária. Sabe o que essa caneta faz se eu soltar aqui, irmãos? Fazer uma dinâmica com os irmãos. Uma caneta. A caneta, ela escreve lindamente, dependendo com quem escreve. Por exemplo, o Tiago, ele tem uma letra, irmãos, que parece um desenho. Quando ele desenha, eu falo, meu irmão, desenha mais aí. Ele parece que ele está fazendo... Com o seu grande amor, costura retalhos. Ele vai escrevendo, parece que ele está cantando. É uma letra linda. Mas agora eu falo, que caneta linda que escreveu. Se eu solto essa caneta, o que ela faz, irmãos? Descobri o Brasil com essa descoberta agora. Irmãos, se eu solto essa caneta, ela cai, porque ela é só um objeto. O que nós somos um objeto. Quando colocados na mão de um autor, quando colocados na mão do pintor, quando colocados na mão do escritor, aí ela pode produzir algo muito bonito, mas por objeto, ela é apenas um objeto. E se nós não entendermos isso, nós perderemos tempo da jornada cristã. Nós perderemos tempo da nossa vida achando que qualquer coisa que fazemos é por nós. Posso te contar um segredo? Tudo de bom que você faz não é seu. É por causa do Senhor e a misericórdia na tua vida. E tudo de mal que você faz é seu. Aí o problema já é seu.
É o pecado, é a raiz que existe dentro da gente. Então, nós precisamos olhar com a graça e com a misericórdia de Deus, entendendo que estamos vivendo nessa vida com um propósito, que é fazer Jesus conhecido em nós e através de nós. Aonde, Orlando? Aonde eu estou? E eu preciso deixar isso muito claro. Por quê? Porque senão nós começamos a achar de novo que aqui é o lugar onde eu prego o Evangelho. Irmãos, não é aqui o lugar. O lugar que eu prego o Evangelho é com a minha vida lá fora. O lugar que eu vivo esse Evangelho é onde eu testemunho esse Cristo que eu prego. Existe uma frase que circula por aí que diz assim, pregue se possível, use palavras. Eu não concordo. A palavra ela precisa ser exercida, a palavra de Deus ela é real. Mas pregue também com as suas atitudes. O seu testemunho vale muito. Tem muita gente aí fora olhando para você. Tem muita gente aí fora sempre atento, esperando uma queda sua, para apontar e falar, você não falou que era crente, meu irmão? Toma vergonha na sua cara, meu irmão. Porque tem gente olhando o tempo inteiro. Sabe, tem gente o tempo inteiro olhando. Eu tenho um carro amarelo, acho que vocês sabem, e o legal de ter um carro amarelo é que por onde a gente vai, daqui a pouco a gente liga e fala assim, Orlando, eu te vi passando por aqui. Orlando, eu te vi passando por aqui. E sabe o que acontece? Tem dias que eu estou no trânsito, irmãos, e me dá muita raiva. Motoqueiro, me dá muita raiva. Caras que aceleram e param na frente, me dá muita raiva. Porque para que acelerar se tem um farol? Sabe, aí vai me dando raiva, mas eu lembro que eu tenho um carro amarelo. E o meu step ainda é amarelo, irmãos. Aí eu sei que se eu fizer alguma coisa, se eu xingar, se eu fechar, se eu falar, seu Nazireu, alguém vai olhar. E eu tenho certeza que no dia seguinte vai sair alguma foto em algum lugar. Olha lá, olha o crente aí. Sabe? Nós carregamos uma preciosa palavra, irmãos. Nós carregamos uma preciosa mensagem. E essa mensagem é vista. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Quando você menos espera, tem alguém te olhando. Se eu abrir para você, você com certeza tem alguma história que você nem imagina, mas de repente alguém fala, meu irmão, eu te vi lá. Oxe. Uma vez, irmãos, eu fui para Belo Horizonte, num congresso chamado Clamor pelas Nações. E aí depois nós fomos finalizar esse congresso numa conferência em uma grande igreja de Belo Horizonte. Não vi ninguém lá. Quando eu chego aqui de novo, uma pessoa que estava lá me manda uma foto que ela tirou do meu lado, assim, eu estava tipo, mais ou menos ali, no meio onde está o João Paulo. Ela tirou a foto aqui, não falou nada. Aqui. Olha onde vocês estavam, meus irmãos, é muito engraçado, nós não fazemos ideia onde estamos e quem está ao nosso redor, olhando as nossas atitudes. Foi muito interessante esses dias, que fui visitar a Simone, como eu falei que foi um ponto que me fez pensar nessa mensagem. E ontem à noite, o Eric me mandou uma mensagem, 10h40 da noite, eu estava assim, Deus, é sobre isso mesmo que eu vou falar? Aí ele me manda uma mensagem compartilhando uma segunda situação que eu já conto. Mas eu fui visitar a Simone, se eu não me engano, na terça, ou na quarta, ou na quinta. Foi algum dia dessa semana que eu fui, minha memória é meio ruim. Que dia que foi, Simone, lembra? Quinta? Quinta-feira, olha aí. E aí eu fui, quando eu chego ao hospital, para visitar, tem a recepcionista do hospital, e aí ela falou, boa tarde, você vai visitar quem? Vou visitar a Simone. O que você é dela? Aí eu fiquei, eu sou visitação, não é? Eu sou o pastor da Simone, né, Simone? Foi uma situação, por quê? Eu não gosto de cargo, eu não sou pastor, eu não tenho título. Mas aí eu falei para a moça, porque ela falou, não, é porque eu preciso registrar aqui que você é alguma coisa, então, sou pastor. Aí quando eu falei que eu sou pastor, a mocinha da recepção, nossa, como eu queria falar com o pastor, eu preciso muito de uma oração. Aí eu falei, deixa eu orar por você agora. Aí eu orei pela recepcionista do hospital, do Carlos Chagas, muito legal aquilo ali, porque eu não fui para visitar a recepcionista. Eu fui para visitar a Simone. Mas o que eu falo é o que? Nós somos uma carta. E quando nós entendemos que nós somos essa carta, nós vamos exercer aquilo que carregamos por onde estamos. E não é pelo título de pastor, irmãos. Que de verdade, o que adianta? Eu sou pastor. O que muda na tua história, irmão? Não é sobre o que você carrega, o título, mas é sobre o encargo que você tem. E nós precisamos começar a entender que cargos são uma coisa e encargos são outras coisas. O cargo é aquilo que pessoas te dão. Sabe, daqui a um tempo, pode ser que eu passe num concílio. Pode ser, porque isso não passar. Já pensou? Aqui não passa. Pode ser, mas eu acho que eu passo. Mas não passou. Agora... É um título que passou. Agora você é o pastor. Porque você estudou, você se capacitou, você fez a teologia. Parabéns para você. Mas o encargo é algo muito maior do que o que pessoas te dão. O encargo é aquilo que o Senhor já coloca no teu coração. Aí entrei, conversei com a Simone, foi um tempo muito legal, conheci a Sandra também, super gente boa, as duas. E na hora que eu desço,
A mocinha lá da recepção, muito obrigado, pastor, Deus te abençoe e tal. Nós vamos lá da PBG. Aí eu falei dela da PBG, talvez à noite a pessoa está aqui. E aí eu saio, vou para o estacionamento. Na hora que eu pego o papel do estacionamento, tinha um rapaz lá no estacionamento que estava com uma cara assim desanimada, assim, ó. E sabe quando você está no poder, irmão? Você fala, meu Deus do céu, glória a Deus. Hoje eu estou querendo orar por todo mundo aqui. Aí eu entro no estacionamento, aquele rapaz ali meio cabisbaixo. Falei, meu amigo, posso orar por você? Porque o Senhor continua sendo um Deus que opera maravilhas. Aí ele falou, amém. Aí eu oro por ele, ele chora ali. Obrigado, que eu precisava muito dessa palavra. E aí nós começamos a entender que o que nós fazemos não é sobre a gente, mas é sobre aquele que está sobre a gente. E quando isso ficar latente no teu coração, você vai sair daqui pastoreando a vida de todo mundo. Sabe o significado de pastor qual que é? É cuidador. Um pastor é aquele que cuida. Então, pais, sejam mais pastores dos seus filhos. Maridos, sejam mais pastores da sua esposa. Mulheres, sejam mais pastoras do seu marido. Sabe? Filhos, sejam pastores dos seus pais. Pastoreiem na escola, pastoreiem, cuidem de vidas, cuidem de pessoas. Porque pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes que cargos e coisas. Porque nós somos uma mensagem viva. E ontem à noite, nós fomos ao Lago dos Patos. Foi muito legal ontem, irmãos, porque o pessoal que foi no evangelismo, todo mundo que passava com o cartaz de abraço grátis e oração, pediam uma oração, oraram por muita gente ontem, muita gente quebrantada, muita gente chegando, muita gente parando e falando, nossa, que legal. E uma das coisas que a gente bate muito na tecla lá no Lago, nós falamos da igreja que fazemos parte só no final. Nós não ficamos falando, olha, nós somos da igreja batista, hein? Nós somos da primeira igreja, hein? Nós somos da primeira igreja, nós somos da PBG, hein? PBG, ponto de encontro de Jesus e pecador, hein? Não, nós não falamos. Nós só falamos no final. Por quê? Porque o foco principal não é sobre onde estamos. O foco principal é sobre aquele que está em nós. Isso é o foco principal. E aí no final, algumas pessoas vêm perguntando, não, nós vamos fazer uma visita, nós vamos lá, nós vamos ali. E isso foi muito legal. E aí chegando em casa, porque eu saí cedo ontem, chegando em casa, o Eric me mandou uma mensagem, Orlando, lá tem um senhorzinho que vende batata frita, irmãos. E ele sempre empresta pra gente o fio, pra gente ligar os nossos equipamentos. Aí o Eric falou, Orlando, o seu Alcides, que é o que vende a batata frita. Quando vocês forem lá no lago, procure o seu Alcides, compre uma batata com o seu Alcides, irmãos. E aí, o seu Alcides falou pra gente assim, se vocês não querem uma chave do quadro de luz, lá do Lago dos Patos, ele tem uma chave do quadro, e ele falou, se vocês quiserem, eu vou fazer uma cópia para vocês, e vou entregar para vocês, porque vocês são uma bênção. Sempre que vocês vêm aqui, é um momento muito bom, é muito legal ter vocês aqui com a gente, sabe? Irmãos, é tão legal nós podemos ser bênção na vida de um comerciante, com os louvores que a gente canta ali do lado. É tão legal podermos ser bênção na vida de alguém que está à nossa volta. É tão bom podermos ser instrumento de Deus e levar essa alegria para alguém que precisa. E por isso que é importante que nós, irmãos, todos nós aqui, pensemos o que nós carregamos. Porque daqui a pouco, irmãos, já é 11h20, daqui a pouco o culto acaba. E você vai embora. Talvez você vai almoçar um almoço top em casa. Sabe, você vai almoçar algo muito legal, você vai comer algo muito bacana com alguém, e talvez não. Talvez vai ser um almoço mais reduzido. Mas talvez você encontre alguém ao sair daqui. E quando você encontrar alguém ao sair daqui, seja essa testemunha e seja essa carta que nós precisamos ser. De novo, Paulo, ele não se vangloriava pelo que ele carregava. Paulo, ele não falava, olhem para mim porque eu sou o apóstolo Paulo. Não, muito pelo contrário. Paulo falava o seguinte, eu estudei aos pés de Gamaliel, eu sou judeu dos judeus, eu sou fariseu dos fariseus, Mas sabe de uma coisa? Tudo que eu tenho, eu comparo como trapo de imundície. Porque quando eu comparo a glória de Cristo, tudo que eu tenho é como um esterco. Porque a glória de Cristo é para mim muito mais importante do que qualquer glória humana dessa terra. Qualquer título, qualquer coisa, qualquer lobby gospel que me coloquem, não se compara com aquilo que Jesus é. E Paulo tinha muita certeza e convicção de quem era sobre a vida dele. Paulo tinha convicção de quem o tinha chamado. Sabe por que entramos em crises de ministério, irmãos? Sabe por que tem vezes que queremos desistir daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? E você sabe com quem eu estou falando? Você sabe o que o Senhor fala? Por vezes bate isso na gente, não é? Por que eu não quero mais continuar? Porque por vezes nós começamos a olhar para aquilo que nós podemos fazer. Posso contar um segredo para você? Nós não podemos fazer nada. Nós não temos capacidade. Nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Nós não podemos nada.
Mas quando nós colocamos a nossa vida diante daquele que é Senhor da nossa história, irmãos, coisas extraordinárias acontecem. Milagres são vistos, vidas são transformadas, o Evangelho é anunciado, a boa notícia da salvação é pregada. Por quê? Porque nós entendemos quem nós somos nele, não é sobre a gente. Lembra da história que nós começamos lendo aqui, sobre o quadro? Sabe, existe um quadro lindo, que foi pintado pelo próprio Senhor. E por vezes nós olhamos para as outras coisas da vida, porque a vida é bonita, irmãos. Dá para enxergarmos beleza na jornada? Dá. Quando Jesus fala, olhem para os lírios do campo. Irmãos, olha que poesia linda essa. Olhe para os lírios do campo, que eles não fazem nada, mas eles crescem bonitos. Olhem para os pássaros, que Deus alimenta eles com cuidado. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Deus, Ele cuida dos lírios, Deus cuida dos pássaros. Olha que coisa mais linda. E comece a contemplar. Sabe, comece a contemplar mais as coisas da vida. Comece a olhar um pouco mais com alegria para as coisas da vida. Porque às vezes o ser ranzinza está... Orlando, é porque você não sabe o que está acontecendo. Eu pego o ônibus lotado todo dia de manhã. Aquele ônibus, aquela coisa. E aí você deixa de ver e a oportunidade de celebrar as pequenas coisas da vida. Essa semana nós fomos muito ministrados, eu, Tiago, Rafa, o pastor, ministrou muita gente sobre essa ideia da rotina, de contemplarmos o Senhor na rotina da vida, sabe, de entender que o Senhor não é o Senhor do extraordinário, não é o Senhor que simplesmente faz milagres, mas é o Senhor que nos presenteia com o ordinário da vida, que nos presenteia com o cotidiano, que nos presenteia com os abraços, que nos presenteia com um bom dia, que nos presenteia com um sorriso de alguém que a gente nunca viu, que nos presenteia com uma palavra de alegria, que nos presenteia com pessoas especiais, que nos presenteia com um prato de alimento na nossa mesa, seja um prato top de domingo, ou seja um feijãozinho, um arroz, ou um feijão com farinha, que eu gosto bastante. Seja o que for, mas o ordinário da vida me faz enxergar o extraordinário daquele que é Senhor. Porque se eu ficar procurando dias extraordinários, os ordinários vão passar dos meus olhos. E nos dias que o extraordinário não chegar, nos dias que a crise bater, nos dias que a dor vir, no dia que a tristeza falar mais alto, eu vou me afastar. Por quê? Porque o lugar que eu estive era mais importante do que aquele que estava comigo naquele lugar. Paulo, ele tinha uma convicção dessa. Eu quero caminhar para encerrar com os irmãos, só aplicando algumas questões dessa ideia de ser essa carta, sabe? De entender por que somos essa carta, o que uma carta faz, sabe? Então nós precisamos guardar isso no nosso coração. Mas tem um texto em Eclesiastes, capítulo 10, verso 1, que diz assim, assim como uma mosca morta, olha que texto doido esse, irmãos. Assim como uma mosca morta, sabe uma mosca, irmãos? Uma mosquinha... Uma mosquinha. Assim como uma mosca morta faz exalar mau cheiro e evaporar o unguento do perfumista, assim o faz um pouco de estultícia ao famoso em sabedoria e em honra. Ou seja, irmãos, aquele que se acha, aquele que é orgulhoso, aquele que é soberbo, aquele que faz e acontece, esse se humilhará. Um perfume top, irmãos. Eu sou ruim de marca, eu não entendo marca. Eu agora estou me vestindo um pouco melhor, mas eu não entendia nada de marca, não me entendia de roupa. Mas pensa num perfume top aí. Pensou? Um Galáctico. Fala para mim o nome de perfume aí, bom. Como? Você não tem nem fala para falar desse perfume aí, irmão. Tizar, um perfume top, eu nem sei qual é. Para mim eu usava o Cuba, lembra do Cuba, aquele compridinho? Sanitário, tinha Cuba, uma coisa sanitária, eu usava um Cuba. O Kizar, por mais top que seja esse perfume, uma mosquinha ela vai estragar esse perfume. Por mais linda que seja a carta, uau, olha que carta linda, sabe? Tem gente que se esconde atrás de uma aparência bonita, sabe? Que carta bonita. Mas essa carta, se não entender que ela é somente uma carta, ela vai se perder na carta que ela é. Ela vai se perder na embalagem. Olha algumas funções da carta. A carta é um transportador apenas. Como assim, Orlando? Nós somos transportador da mensagem. Quando você sai daqui, você sai carregando essa mensagem. Você sai carregando essa palavra aqui, ó. Você é um transportador da palavra de Deus. Olha que privilégio. Mas nós somos o transportador. Nós somos o instrumento. E é isso que nós somos.
Mas olha que privilégio transportarmos essa palavra, irmãos. Sabe que privilégio é convidar alguém para vir aqui na igreja? Sabe que privilégio é alguém sair lá de Jacareí e vir aqui para escutar uma palavra? Sabe que privilégio é podermos sermos ministrados por essa palavra? Porque a palavra de Deus, ela continua sendo vida, mas a carta, ela é um transportador. Paulo entendia isso, e Paulo carregava isso com muita verdade e vontade. Paulo entendia que não era sobre ele, mas era um privilégio carregar essa mensagem. E quando nós entendemos que privilégio é esse, irmãos, nós não vamos perder oportunidades, porque de novo, é só essa vida que a gente tem. Nós não temos outra chance, nós não temos plano B. Ou eu carrego com vontade essa carta, ou eu não carrego. Não tem outra chance. Uma carta, ela precisa ser selada. Sabe, é muito legal pensar assim, porque a carta, na época de carta, quando você ia mandar para alguém, você tinha que selar. O selar a carta era uma chancela, que ali tinha alguém que enviou essa carta. Tinha alguém que destinava essa carta. Então, carimbavam ou selavam a carta. E essa carta era enviada. O selo, nós temos sobre nós. Todos aqueles que receberam o Filho, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Nós recebemos uma chancela de filhos. Nós recebemos o Espírito Santo em nós. Então nós temos um selo sobre nós. E esse selo, irmãos, é inviolável. Esse selo não podemos adulterar. Esse selo não dá para mexer. Esse selo não pode chegar um dia e eu falo, olha, eu sou a carta, porque eu sou isso. Não, nós somos apenas o transportador dessa carta. A carta tem de estar fechada. Sabe, ela está selada, ela está fechada. Se ela estiver aberta, vai entrando coisas dentro dessa carta. Vai minando essa carta, vai molhando essa carta, vai sujando essa carta. Irmãos, nós temos uma mensagem extraordinária para compartilhar. E nós não podemos esquecer disso. Porque quando nós, como igreja de Jesus na terra, mal testemunhamos aquele que nos chamou, nós estamos menosprezando essa mensagem preciosa. Dá para ter ideia dessa mensagem que a gente carrega, irmãos? Dá para ter ideia de que aonde você chega, você anuncia essa mensagem. E essa mensagem precisa estar tão séria no teu coração, pulsar tão forte no teu coração, que por onde você andar, você fala, meu Deus, eu só tenho essa vida para viver. Porque é muito fácil nós nos perdermos no processo. É fácil uma carta se extraviar. Mas sabe o que é legal das cartas? Eu não sei se você já mandou, ou você já pediu alguma coisa esses dias. Fui comprar uns livros da estante virtual, e não chegou no meu destino. Sabe o que acontece quando a carta não chega ao destino? Ela volta à origem. Ah, irmãos, isso é tão profundo e tão bonito. A carta, ela tem uma chancela, e ela é enviada. Ah, mas e se aconteceu alguma coisa, Orlando? E se eu me perder no processo? E se acabar indo para um outro lado? Orlando, e agora? A carta volta à origem. Nós não podemos perder de foco a origem. Por que tem tanta gente que se perde na jornada, irmãos? Porque, de novo, começam a achar que são algo que não são. Aí começam a colocar sobre si pesos que não são seus. Começam a trazer sobre a sua jornada coisas que o Senhor não te pede para levar. Ah, mas eu me perdi, e agora? Senhor, me faz voltar ao jardim da inocência. Senhor, me faz voltar ao primeiro amor. Me faz voltar àquele dia onde aquela carta queimava. Onde aquela carta, por onde eu ia, eu queria anunciar. Deus, me faz arder com intensidade. Me faz ser considerado como louco por esse mundo. Me faz ser considerado doidão. Sabe, as pessoas olham para você e falam, mano, esse cara é muito louco. Que as pessoas ao olharem para nós, vejam uma loucura santa em nós. Que ao olharem para nós, vejam que nós não estamos perdendo tempo com coisas superficiais, com coisas secundárias. Ah, irmão, mas fizeram isso comigo. Fazem isso com a gente todos os dias. Machucam a gente todos os dias. Mas está na hora da gente pegar as dores que fizeram com a gente e levar cura. Sabe, que das nossas feridas saia um poder para curar outras vidas, porque senão nós vamos ser eternos mimizentos do que fizeram com a gente. E você acha que o Senhor quer isso de nós, irmãos? Filhos amados dele? Ah, Orlando, para, irmão, para, irmã, não é sobre o que fizeram, é sobre o que o Senhor fez e faz na sua vida, e isso muda tudo na história. Isso nos faz enxergar a vida com mais propósito, com mais intensidade, com mais vontade, com mais verdade, porque não é sobre a gente. É sobre um algo muito maior do que a carta. É sobre uma mensagem muito mais profunda sobre nós. Muito mais do que a gente. A carta não é vazia. Ela tem um conteúdo. Gosto muito de uma historinha que falam que carroça, sabe carroça? Carroça vazia faz muito barulho. Quer saber se a pessoa é comprometida? Quer saber se a pessoa está vivendo uma vida legal?
é quanto barulho ela faz. Sabe aquela pessoa que faz tanto barulho? Tudo é motivo para crítica, tudo é motivo para mimimi. Ai, mas é isso, é mais aquilo, mas é... Tudo é motivo, na casa é motivo, no trabalho é motivo, na igreja é motivo. Todo mundo está errado, todo mundo está errado. Não, mas eu não. Oxe, eu vou estar errado, meu irmão. Oxe, eu vou estar errado como, meu irmão? Eu sou flor de Jesus, eu sou bênção em casa, eu sou o filhinho da minha mamãe. Oh, glória! É importante nós olharmos de outra forma. Sabe, carroça vazia faz muito barulho. A gente precisa ter conteúdo para carregar. A gente precisa saber para onde a gente vai. A carta, ela tem um conteúdo dentro dela. Uma carta vazia, ela não chega a lugar algum. E quando chega, está vazia. Não levou nada. E por último, para a gente concluir, a carta, ela tem um destino. Todos nós aqui temos um destino final, todos nós. Todos nós vamos nos encontrar um dia com Deus, todos nós. Alguns vão se encontrar com Deus como um pai. E alguns vão se encontrar com Deus como juiz. Nós hoje temos a possibilidade de carregar essa carta, de sermos essa carta viva, de sermos essas testemunhas seladas pelo Espírito. Nós temos a possibilidade de sermos vida na vida de pessoas. Nós temos a possibilidade de levarmos o Evangelho, de anunciarmos o Evangelho de esperança. Porque, irmãos, a esperança em Cristo é real. O mesmo Deus que tira alguém da UTI com um infarto, é o mesmo Deus que cura pessoas de um câncer, é o mesmo Deus que traz de volta um casamento, é o mesmo Deus que restaura filhos, é o mesmo Deus que restaura histórias, é o mesmo Deus que é especialista em recomeços, é o mesmo Senhor. Mas para que esse Deus faça em nossas histórias e em nossa jornada, como é que tem sido a nossa carta? O que nós temos carregado e como temos vivido? Nós temos um destino, irmãos. Ao terminar esse culto, você saia daqui lembrando, eu tenho um destino, e eu vou sair para pregar, para anunciar, para levar pessoas a olharem para esse mesmo destino, porque é só essa vida que a gente tem, é só esse tempo que a gente tem, é só essa oportunidade que a gente tem. E se Deus te deu a oportunidade de ouvir sobre a carta, é para que você seja essa carta, para que você seja esse instrumento de Deus, por onde você andar. E assim como Paulo, entender que nunca foi sobre ele, sempre foi sobre aquele que o chamou. Quero orar por você. Feche seus olhos por um instante. Coloca o teu coração diante do amaro da tua alma e fala com ele por um momento, agradecendo ele e glorificando a ele. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã, obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso. Obrigado porque o Senhor continua cuidando da gente. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que é carregarmos o conteúdo. Obrigado pelo privilégio que é carregarmos essa preciosa mensagem. Obrigado, Senhor, porque mesmo imperfeitos, pecadores e falhos, o Senhor nos dá esse privilégio de sermos cartas vivas. Obrigado, Senhor, guarda o nosso domingo, guarda os nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Que ao sairmos daqui, possamos sair daqui crendo que somos essa carta. Saindo daqui, que possamos anunciar essa preciosa palavra. Que sairmos daqui e possamos lembrar que nós somos essa carta. Mas a começar em nós mesmos, Jesus, ministra as nossas vidas. Por vezes o nosso orgulho, a nossa soberba toma conta do nosso coração. Por vezes o achar que só acontece porque somos nós é real. Quebra o nosso vaso, quebra quem nós somos e reconstrói, Senhor, todos os dias uma nova história em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por cada família que aqui está. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece as angústias, mas o Senhor é aquele que continua operando maravilhas e milagres. O Senhor é aquele que continua trabalhando em nossos corações. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela vida do nosso pastor Bruno, a Ellen, a Helena, o Benício. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, nos dê a nós um domingo debaixo das Tuas bênçãos, um domingo debaixo da Tua graça. Nos dê, Senhor, um domingo onde possamos testemunhar o Teu reino, por onde andarmos, que sejamos testemunhas Tuas, e que por onde pisarmos, sejamos testemunhas Tuas, e com quem falarmos, sejamos testemunhas Tuas, porque tudo, Senhor, é Teu, tudo é Teu, Senhor. Nós te celebramos, nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus.